Existem dias que marcam a sua vida e existem dias que a partem em duas. Para mim, esse dia não foi em um campo de batalha, nem em um acidente de carro. Foi em uma sala branca, estéril, com cheiro de desinfetante. As palavras do médico não foram frias, técnicas. Diabetes tipo 1, autoimune, e injeções diárias, para o resto da vida. Um veredito, uma sentença perpétua. Mas o som daquelas palavras não foi nada, comparado ao silêncio que veio depois. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Helena, minha esposa, não disse uma palavra. Ela apenas dirigia, os olhos fixos na estrada, os nós dos dedos brancos no volante. Eu podia sentir o peso do olhar dela mesmo sem ela me encarar. Eu tentei quebrar o gelo. Eu disse, nós vamos dar um jeito, eu vou ficar bem. E foi aí que ela parou no sinal vermelho, virou para mim e me executou. Ela não gritou, ela não chorou. Ela falou baixo, quase num sussurro, com uma honestidade que queimou mais do que qualquer agulha jamais queimaria. Ela disse, não é isso, Marcos, é que tudo vai mudar. Você não é mais o mesmo. Ela fez uma pausa, procurando a palavra certa para me enterrar. E então, ela a encontrou. Parece menos homem agora. Menos homem. Aquilo ecoou no silêncio do carro. De repente, a diabetes não era uma doença. Era uma falha de caráter, uma fraqueza, uma mancha na minha identidade. Naquela noite, pela primeira vez, eu me senti como um criminoso na minha própria casa. Eu escondi minha caneta de insulina no fundo da gaveta, como se fosse algo sujo. Eu medi minha glicose no escuro do banheiro para que ela não visse. O médico me deu um diagnóstico, mas foi minha esposa quem me deu a sentença de verdade. Eu ainda não sabia, mas aquele dia não foi o começo da minha doença. Foi o começo da minha guerra. E o meu primeiro inimigo dormia ao meu lado na cama. Depois do veredito, veio a Guerra Fria. Helena nunca mais usou as palavras menos homem. Ela não precisava. Ela tinha encontrado maneiras muito mais criativas de me lembrar disso todos os dias. A cozinha se tornou seu campo de batalha. Eu pesava meu frango, contava meus carboidratos. Minha comida era um mapa de disciplina e controle. Era a única coisa que eu podia dominar. E ela trazia o caos. Toda sexta-feira, ela chegava em casa com uma pizza. O cheiro de queijo e calabresa enchendo a casa. Era uma tortura. Ela abria a caixa na minha frente e dizia, com um sorriso inocente, desculpa, amor, eu sei que você não pode, mas eu não posso parar minha vida, né? Pega um pedacinho, não vai te matar. Mas ela sabia que iria. Cada pedaço era um prego no meu caixão, e ela me oferecia com um sorriso. O veneno dela não estava só na comida, estava no cuidado. Em jantares com amigos, quando eu recusava a sobremesa, ela anunciava para a mesa inteira, gente, não liga, é que o Marcos tem que se controlar, coitadinho. A saúde dele é frágil. E todos me olhavam com pena. A mesma pena que você sente por uma criança ou um animal ferido. Eu sentia meu rosto queimar. Ali, eu não era um homem lutando uma batalha. Eu era o coitadinho frágil da minha esposa. Cada tentativa minha de lutar era ridicularizada. Se eu saía para caminhar, ela ria. Nossa, virou atleta agora. Se eu media a minha glicose, ela suspirava, impaciente, como se o som do aparelho fosse um assunto pessoal. Ela não estava me apoiando, ela estava me policiando. E a cada teste, a cada refeição regrada, a cada caminhada, eu sentia que estava falhando em algum teste secreto que ela havia criado. A nossa cama ficou maior. O espaço entre nós ficou gelado. Como ela poderia desejar um homem que precisava ser vigiado, como uma criança, para não comer um doce?
O pior momento veio em uma noite qualquer. Eu a vi comendo um pote de sorvete num sofá, assistindo TV. Ela me olhou, com a colher na boca, e não havia maldade no olhar. Havia algo muito pior. Indiferença. Um tédio profundo. Foi quando eu entendi. Ela não estava torcendo contra mim. Ela nem sequer estava mais no jogo. Ela estava apenas esperando eu desistir. Eu passei semanas, talvez meses, naquele limbo, um fantasma na minha própria casa. Eu fazia o que tinha que ser feito. Media, injetava, comia, um autômato. Eu tinha aceitado a minha sentença. O tédio nos olhos de Helena era a minha paisagem diária. A indiferença dela era o ar que eu respirava. Eu achava que aquele era o fundo do poço. Eu estava enganado. O fundo do poço tem um alçapão. Eu cheguei em casa mais cedo um dia. A casa estava silenciosa. Eu podia ouvi-la no quarto, a voz abafada, falando no telefone. Eu estava prestes a entrar quando ouvi meu nome. Eu parei. Congelei. Ela estava falando com a mãe dela. A voz dela era diferente, leve. A voz que ela usava antes de tudo. E as palavras? As palavras eram facas de gelo. Não, mãe, ele não está melhorando. Quer dizer, a doença está controlada, mas ele não está. É como viver com um estranho frágil. Eu sinto falta de ter um parceiro de verdade, sabe? Alguém que possa me acompanhar. Eu não me casei com um doente. Eu não me casei com um doente. Eu não senti raiva. Eu não senti tristeza. Eu senti nada. Um vazio absoluto. Foi o som de uma porta se fechando para sempre. Naquele momento, eu entendi com uma clareza que partiu minha alma em duas. O homem que ela amava estava morto. E ela estava só esperando o corpo esfriar para poder enterrá-lo. Eu recuei em silêncio. Ela nunca soube que eu ouvi. Eu fui para a sala, sentei no escuro, e pela primeira vez eu me vi como ela me via. Patético. Um homem cuja identidade inteira tinha sido sequestrada por uma doença. Liguei a TV, sem som. As imagens passavam, mas eu não via nada, até que parou numa cena. A maratona da cidade. Rostos contorcidos de dor, corpos encharcados de suor, no limite absoluto da exaustão. Mas os olhos deles brilhavam com um fogo que eu pensei que estivesse extinto em mim para sempre. Eles não eram frágeis, eles eram feitos de aço. Eles não estavam fugindo de nada, eles estavam correndo em direção a algo. Naquele instante, no escuro da minha sala, uma decisão se formou dentro de mim. Não foi uma resolução de ano novo, foi um voto silencioso. Helena não se casou com um doente. Ótimo. Eu daria a ela algo muito pior. Eu me transformaria num monstro de disciplina e resistência. Eu pegaria a doença que ela usava para me diminuir e a transformaria no meu combustível. Eu não ia mais sobreviver. Eu ia dominar. Ela ainda não sabia. Mas naquela noite, o homem frágil com que ela se recusava a viver tinha acabado de se inscrever para correr 42 quilômetros. A primeira corrida foi uma piada. Eu não corri nenhum quilômetro antes que meus pulmões começassem a queimar e minhas pernas virassem gelatina. Eu parei, curvado, ofegante. E a única coisa que eu ouvia era a voz de Helena na minha cabeça, rindo. Virou atleta agora? Naquele momento eu quase desisti. Quase. A minha nova vida começou às 4:30 da manhã. O som do alarme era o meu chamado para a batalha. O mundo ainda estava escuro, frio, silencioso. Era meu santuário. A primeira coisa que eu fazia não era tomar café, era furar o dedo. O número no pequeno aparelho decidia tudo. O que eu comeria, quanta insulina eu aplicaria, a intensidade do meu treino. A diabetes não era mais minha fraqueza.
tinha se tornado minha ciência, minha estratégia. Helena observava tudo à distância, com uma mistura de desprezo e irritação. Você vai se matar com essa obsessão, ela dizia enquanto eu pesava minha aveia. Ninguém normal faz isso. E ela estava certa. O homem que ela conhecia não faria. Aquele homem estava morto. No lugar dele, havia uma máquina de disciplina. O inferno de verdade não era o cansaço, era o equilíbrio. Correr 12 quilômetros e sentir o suor frio da hipoglicemia começando a tomar conta do seu corpo, o pânico subindo na sua garganta enquanto você ainda está a 5 quilômetros de casa. Era ter que parar, sentar no meio-fio sujo e engolir um gel de carboidrato com as mãos trêmulas, rezando para que o açúcar chegasse ao seu sangue antes que você desmaiasse. Era a humilhação de ser frágil no exato momento em que você estava tentando ser forte. Mas algo começou a mudar. A dor de moer os músculos na esteira era uma dor que eu escolhia, e ela era infinitamente melhor do que a dor de ser diminuído dentro da minha própria casa. As agulhas de insulina não eram mais um símbolo da minha doença. Eram as ferramentas que me permitiam ir mais longe. Eu transformei a voz dela no meu combustível. Cada vez que minhas pernas gritavam para parar, eu ouvia o eco das palavras dela. Menos homem. E eu dava mais uma passada. Frágil, mais uma. Doente, mais uma. Os meses passaram nesse ritmo. Escuridão, dor, números, suor, silêncio. Helena e eu nos tornamos dois estranhos dividindo uma casa. Ela não perguntava sobre meus treinos e eu não oferecia informações. Eu não precisava mais da raiva. Eu não precisava mais dela. O homem que ela tentou enterrar com palavras tinha morrido há muito tempo. No lugar dele, havia apenas uma máquina, forjada no fogo e na disciplina, contando os dias para a linha de partida. O dia da maratona nasceu frio e cinzento. Havia milhares de pessoas na linha de partida, uma massa de corpos nervosos e cheios de adrenalina. Eu não sentia nada. Para mim não era uma corrida, era uma execução. A minha. Helena não estava lá. Eu não esperava que estivesse. Eu disse a ela que ia dar uma corrida longa, e ela apenas deu de ombros. Nos últimos meses eu tinha me tornado apenas parte da mobília para ela. Os primeiros 30 quilômetros foram mecânicos. Esquerda, direita, respira. Furo o dedo no quilômetro 15. Ajusto a insulina. Bebo água. Glicose estável. Eu não era um homem correndo. Eu era um sistema funcionando com perfeição. A dor chegou no quilômetro 35, o famoso muro. Minhas pernas eram blocos de chumbo. Meu corpo gritava por socorro. E pela primeira vez em meses, eu sorri. Era uma dor familiar. Uma dor que eu conhecia. Uma dor que eu controlava. Eu não pensei em Helena. Eu não pensei em vingança. Eu pensei no som do alarme às 4:30 da manhã. Pensei no gosto metálico do sangue na boca durante os treinos. Pensei em cada agulha, cada gota de suor. Eu não estava mais correndo contra o homem que ela via. Eu estava honrando o homem que eu tinha forjado no escuro. Eu só a vi no quilômetro 41, quase na linha de chegada. Ela estava lá, na multidão, ao lado dos pais dela. Eu não sei por que eles foram. Talvez curiosidade. Talvez tivessem visto na TV local que a corrida passaria por ali. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. E naquele instante, o tempo parou. Ela não estava olhando para um doente. Ela não estava vendo um homem frágil. O homem que cruzou na frente dela era magro, duro como aço.
O rosto era uma máscara de determinação impenetrável. Eu não era o marido dela. Eu era um estranho, um atleta, um sobrevivente. E no rosto dela, eu não vi raiva. Eu não vi orgulho. Eu vi confusão. O olhar de alguém que percebe tarde demais que jogou fora um diamante, achando que era um pedaço de vidro. Eu não acenei. Eu não sorri. Eu não mudei meu ritmo. Eu apenas olhei através dela e continuei correndo. Eu cruzei a linha de chegada. As câmeras de TV estavam lá. Alguém colocou uma medalha no meu pescoço. Eu não senti euforia. Eu senti silêncio. A paz de uma guerra terminada. Naquela noite eu cheguei em casa. A medalha estava sobre a mesa da cozinha. Helena estava sentada no sofá. A mesma posição daquela noite, meses atrás. A TV estava ligada no noticiário local, mostrando a matéria sobre a maratona. E lá estava eu. Ela me olhou quando entrei. A confusão nos olhos dela tinha se transformado em algo mais. Medo? Respeito? Não importava mais. A única coisa que ela disse foi: "Eu vi você na TV." Eu apenas acenei. Peguei uma garrafa de água na geladeira e fui para o quarto. A porta se fechou atrás de mim. O silêncio que se instalou na casa não era mais o silêncio da indiferença dela. Era o silêncio do meu poder.